Quando o Flamengo e Inter jogam, o país inteiro tá parado para ver a final do Campeonato Brasileiro. Mas é meio foda, né? Porque todo mundo viu um time ser campeão, considerou um time ser campeão, mas aí a entidade vai lá, passa por cima do sentimento do Brasil inteiro e resolve dizer que é um outro time que é campeão. Aquilo, se é o meu time que ganha um título desse, eu não ia nem considerar. Mas o torcedor do esporte que ganha o único título dos caras, os caras não vão ganhar nunca mais. Ou vai ganhar? O esporte vai ganhar o título brasileiro? Atuais, não vai ganhar, cara. É inegável que o Flamengo enfrentou adversários mais fortes pro esporte. O Flamengo é o campeão brasileiro, não tem o que discutir. É a mesma coisa de você pegar um time da segunda divisão pra jogar com o time da primeira. Mas o Vini Porteiro vai aparecer. Mas você sabe que eu até queria. Eu queria. A gente ia atropelar o esporte. Vamos ser sensatos. Legitimamente é o Flamengo. Salve, galera da Flamulambo Raiz, trazendo para vocês aí um debate de anos. Quem é o legítimo e verdadeiro campeão brasileiro de 1987? Eu já tenho a minha opinião, né? Vocês não vão saber, Flamengo. Mas vou deixar em aberto aí para vocês poderem debater aí sobre esse assunto aí, tá? Já dando os créditos, vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Já vou deixar o gancho, pedir a moral, galera, fortalece o canal Flamulambo Raiz, se inscreve no canal, galera, para ajudar a gente a crescer aí, atingir a meta de 1000 inscritos. Falta pouquíssimo. Cada rubro-negro que entrar aqui e ver o vídeo, se inscrever no canal, cara, a gente bate e sai muito fácil. É de graça, não vai custar nada. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, assim que a gente postar. Deixa o like para fortalecer o vídeo e o YouTube espalhar o vídeo para mais pessoas. Comenta e compartilha. É só isso. Sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Pode ter certeza, o campeão brasileiro de 87 é rubro-negro. Legitimamente, no entanto, quem viveu 87 está cansado de saber. O campeão brasileiro de 87 e, portanto, 6 vezes campeão brasileiro é o Clube de Regatas do Flamengo. Vou contar por quê. 87 é muito simples. A CBF desistiu de fazer o Campeonato Brasileiro, porque não tinha dinheiro para fazer o Campeonato Brasileiro. Os grandes clubes do país se reuniram, fundaram a Associação dos Clubes e resolveram fazer o seu campeonato. E deram a este campeonato o nome Copa União. Cometeram uma injustiça com o Guarani e com o América do Rio, que tinham terminado o campeonato de 86 nas 4 primeiras colocações. Mas não cometeram nenhuma injustiça, por exemplo, com o Sport, que não tinha ficado entre os 16 primeiros do campeonato anterior. E a Copa União foi organizada com 16 clubes. Os 13 maiores clubes do país, que eram também líderes no ranking, e convidaram mais 3, Curitiba, Goiás e Santa Cruz. O Flamengo foi o campeão. Ao perceber o sucesso que faria a Copa União, a CBF, numa canetada, resolveu dar um nome para a Copa União de módulo verde e criou mais 3 módulos. Amarelo, azul e vermelho, sei lá. E imaginou o cruzamento de 2 desses módulos. E o Sport foi o campeão de um desses 3 módulos. Numa decisão com o Guarani, que se a gente contar, até você não acredita. A decisão foi para os pênaltis. Quando chegaram à altura do 11º pênalti e não resolvia, resolveram que os 2 eram campeões. Uma de várzea. E aí a CBF resolveu, então, que haveria um cruzamento entre os campeões dos módulos. Flamengo e Inter, que tinha sido vice, e Sport e Guarani. Decisão essa com a qual o Clube dos 13 jamais concordou. É verdade, houve uma reunião na CBF em que, delegado pelo Clube dos 13, com essa orientação de não aceitar cruzamento, Eurico Miranda, então dirigente do Vasco, foi à reunião e lá roeu a corda. Pressionado, aceitou, voltou para casa e disse no Clube dos 13, não, eu assinei lá para não me encherem. Mas na hora H a gente não disputa e dane-se. Eles que fiquem. Só que foi publicamente desautorizado por ter tomado essa posição. E o Clube dos 13 e os campeões Flamengo e Inter, lealmente com que todos tinham acertado, se recusaram a disputar essas finais. E vamos ser sensatos. Legitimamente é o Flamengo. Que o Bebeto falasse. Porra, 87 ele conquista o brasileiro com o Galo, né? Oh, Renato. Tem aquela semifinal com o Galo. Daquele time ali, 5 foram tetracampeões do mundo. Eu, Jorginho, Aldair e Leonardo. Caraca, jogavam no Mengão. Ainda tinha Andrade, Edinho. Zico, Renato. Só jogador de seleção, pai.
E tem Massa. Leandro, né? Leandro. jogava na zaga já, né? A zaga era Leandro e Edinho. Pô. Leandro e Edinho, o Aldair tava no banco. O que ele sente quando falam que o campeão brasileiro é o esporte? E polemiza o gol dele contra o Inter também Eu não na vou final. nem falar, né? eu não vou nem falar, nem vou nem responder, Muri. Porque é a mesma coisa de você pegar um time da segunda divisão pra jogar com o time da primeira. Porque o Sport tava jogando modo acho que amarelo na época, né? Era verde ou amarelo? E o pior disso tudo, não se sabe quem foi o campeão do modo amarelo. Parece que jogaram a moedinha. Você só Teve isso. Você sabe acho que o Sport O jogo Guarani, do Sport né? Guarani não acabou. não acabou, não. Não acabou. Aí jogaram moedinha pra... Pelo amor de Deus, como é que você vai? Mas Pouco o Vini Porteiro vai Mas aparecer. você sabe xingando. que eu até queria. Eu queria, com o time que eu tinha, a gente ia atropelar o esporte. Na época falava assim, campeão brasileiro, não tem dúvida. Ninguém falava treinador. Total, velho. O Inter era muito forte. Dizem que até o Eurico falava isso. Saiu até, claro, pô. Ele era Claro. diretor da CBF, né? Claro. O campeão foi o Flamengo. Campeão brasileiro. Brasileiro. Pô. Quem é o campeão de 87? É o Flamengo. 87, primeiro, a CBF, num primeiro momento, fala: não tenho dinheiro para fazer o campeonato. Segundo, os clubes se unem no que nós tivemos mais próximo de uma liga, que foi o Clube dos 13. Então os clubes se uniram e realizaram um torneio, a revelia da CBF. A Copa União. A Copa União fechou um acordo com a Coca-Cola, com a Rede Globo, a revista Placar deu a taça, e a Copa União começou independente da CBF. Aí a CBF resolve encampar a Copa União, chamá-la de módulo verde, e fazer um módulo amarelo com os times que não tinham entrado na Copa União. Os 16 que não tinham entrado. Não, minto. 16 eram os da Copa União. O módulo amarelo tinha Portuguesa, Guarani, América do Rio, Sport Recife. Num segundo momento, a CBF força uma barra para que haja um cruzamento entre campeão e vice do módulo verde e campeão e vice do módulo amarelo para determinar o campeão brasileiro. Todos os clubes da Copa União, menos o Vasco, entraram num acordo que não iam fazer esse cruzamento. Aliás, nessa reunião, quem representou o módulo verde foi o Eurico Miranda, por isso que deu a confusão. O Eurico topou. E eu lembro que a Copa União, ela fecha no fim do ano de 87, ninguém falava do cruzamento. Quando o Flamengo e Inter jogam, o país inteiro está parado para ver a final do Campeonato Brasileiro. Esse era o sentimento. Sim, isso não tem dúvida nenhuma. Isso era o espírito da época. E eu lembro que eu perguntava, até porque já era jornalista, eu falava, mas ninguém fala nada do tal do cruzamento? E o cruzamento? Tinha o cruzamento, ninguém falava do cruzamento. Em março de 88, a CBF resolve fazer o tal do cruzamento. Aí aparece o tal do cruzamento. Aí o Flamengo e o Inter dizem, não vamos. Aí sobram só os jogos entre Sport e Guarani. Da WO, tudo é WO. Sport e Flamengo, WO, na ida e na volta. Sport e Inter, WO. Inter e Guarani. Guarani e Flamengo, tudo WO. Aí a decisão fica só entre Sport e Guarani. Mas é meio foda, né? Porque todo mundo viu um time ser campeão, considerou um time ser campeão, mas aí a entidade vai lá, passa por cima do sentimento do Brasil inteiro e resolve dizer que é um outro time que é campeão. Mas ao mesmo tempo, a gente fica refém a uma canetada de alguém que, porra, se recusou a fazer o Campeonato Brasileiro e depois fez essa papagaiada toda. É inacreditável. Eu acho que é inegável que o Flamengo disputou a Copa União com os 16 grandes, são os grandes do país, né? Os 13 com o Bahia, mas até por questão econômica colocaram Santa Cruz, a grande torcida de Pernambuco, né? Na época e até hoje, apesar de muito sofrida, Coritiba e Goiás. Enquanto o Sport jogou com quem sobrou. Portuguesa, Atlético Paranaense. Alguns desses clubes, o Campeonato Brasileiro de 86, Guarani e América do Rio tinham sido semifinalistas. Eles estavam no módulo amarelo. E muita gente discute, como é que o terceiro ou quarto colocado do ano anterior não joga? E eu lembro do Carlos Miguel Aidar falando na época, inclusive pela questão econômica, não se faz uma revolução sem sangue. Era uma tentativa
econômica também, De romper com a CBF. de liga. A primeira tentativa de liga. Viabilizaram aquele campeonato sem CBF. A Coca-Cola estava em todas as camisas, menos Corinthians e Flamengo, que tinham seus acordos com Calunga e na época do Brax. As passagens de avião, foi uma companhia aérea, não lembro se era Varig ou VASP. A Rede Globo fazia o sorteio para não roubar público. Deixava todo mundo encher os estádios, 15 minutos antes do jogo, ia com a bolinha e sorteava o jogo. Podia ser qualquer jogo. Podia ser Goiás, Sport não, que o Goiás não estava. Podia ser Goiás e Curitiba. Podia ser... era transmitido para o país inteiro, inclusive para a praça em que o jogo estava sendo realizado. Foi uma interessante tentativa, apesar desse fim tumultuado. E aquela história, né? Você falou... Por que o terceiro lugar da Copa vale? Porque você não é um croata. É aquilo. Se é o meu time que ganha um título desse, eu não ia nem considerar. Mas o torcedor do esporte que ganha o único título dos caras, os caras não vão ganhar nunca mais. Difícil, né? Ou vai ganhar, o esporte vai ganhar o título brasileiro. Atuais, não vai ganhar, cara. Não é possível. Não é uma coisa que você falar que o Portsmouth vai ser campeão acho que nem existe, mas aconteceu um monte de coisa lá, mas eles voltaram. Porque o torcedor tem umas... Então as pessoas às vezes levam a mal, falam, não, é paulista, é não sei o que, é do eixo. A gente está fazendo análise da época. É inegável que o Flamengo enfrentou adversários mais fortes para o Sport. O Sport vinha de uma divisão, vamos colocar assim, diferente. Como se fosse a Série B hoje. O Flamengo é o campeão brasileiro, não tem o que discutir, o Conselho Arbitral já decidiu isso. Eles, infelizmente, continuam os mesmos incompetentes. Eu acho que a grande solução seria reconhecer os dois como campeões. Já houve muitos anos, pô. Isso é uma coisa que tem que ser feito na calada da noite.